Pedimos aos amigos espirituais que se façam presente aqui hoje conosco, para nos auxiliar no nosso estudo da noite e também nos ajudar. Que assim seja. Então, hoje vamos continuar no nosso tema. Então, hoje já é a nossa aula número 16, para a gente ver como a gente está adiantado, né? Então, a gente está estudando o livro primeiro, das causas primárias, e esse livro primeiro são compostos 4 capítulos, né? O capítulo de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação e do princípio vital. No princípio vital, a gente estudou seres orgânicos e inorgânicos, a gente estudou também a vida e a morte, e hoje, encerrando o capítulo 4 e também o livro primeiro, nós vamos estudar a inteligência e o instinto. Então, hoje nós encerraremos o livro primeiro do livro Os Espíritos. Então, primeiramente, eu gostaria de trazer alguns princípios, algumas definições sobre o tema que a gente vai estudar, porque eu, particularmente, achei um pouco difícil o entendimento sobre o assunto. E quando eu acho difícil algum tema, eu tento ir para a raiz, para a origem. E nisso eu busquei as definições dos termos, mas dentro da doutrina. Então, quando a gente vai na Gênese segundo o Espiritismo, no capítulo 3, o bem e o mal, nós temos o instinto e a inteligência. E lá, no item 11, vai estar escrito bem assim: o instinto é uma força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. No próximo item, no item 12, ele vai falar sobre a inteligência. E a inteligência diz que se revela por atos voluntários, refletidos e premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Então, o ato que denota reflexão, combinação e deliberação é inteligente. Então, por exemplo, no instinto, a planta que procura o ar, a planta que se volta para a luz solar, a planta que dirige suas raízes para a água, dirige suas raízes para as terras com o solo fértil, isso é o instinto da planta. É o instinto dela procurar isso. Ou, por exemplo, a criança que não consegue falar e quando sente fome começa a chorar. Ela faz isso sem pensar, ela não pensa, vou chorar para minha mãe me levar no médico. Ela simplesmente chora porque é o instinto dela chorar. Chorar quando está com dor, chorar quando está com fome. Então, ela também tem o instinto de tentar engatinhar, começar a caminhar, de imitar a nossa voz. Nada disso é algo refletido, é apenas atos espontâneos e involuntários, por exemplo, da criança. E nós adultos também temos isso, né? Quando a gente está caminhando, por exemplo, numa calçada bem ruim, onde tem vários desníveis, quando a gente cai num desnível mais baixo, que a gente toma um reflexo e age rapidamente. Aquela trupicada que a gente dá e rapidamente a gente corrige. Isso é o nosso instinto de se manter em equilíbrio, se manter em pé. É algo espontâneo, que a gente não pensou sobre isso. Por exemplo, quando a gente pisca as pálpebras, quando a gente está numa situação de perigo ou de risco, que a gente rapidamente toma alguma atitude que a gente pensa, nossa, eu não sei como é que eu fiz isso, eu não sei como é que eu tive essa velocidade de pensar. Não, você não pensou, é um instinto que você teve. Então, esse é o instinto e a inteligência. Então, todo ato espontâneo e involuntário, sem reflexão, é um instinto. E todo ato que denota reflexão, combinação e deliberação é um ato inteligente. Então, vejamos, o instinto é sem reflexão e o inteligente é com reflexão. Então, agora, partindo para as perguntas e respostas, nós vamos começar na questão 71, onde Kardec pergunta se a inteligência é um atributo do princípio vital. Nós tínhamos estudado na questão 66A que o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Então, ele pergunta nessa questão se ele quer saber se a inteligência é um atributo único dos corpos orgânicos. E a gente também estudou na questão 61, corpos orgânicos são aqueles também chamados de animalizados, aqueles que possuem vitalidade, diferentes dos inorgânicos que não possuem vitalidade. Vitalidade é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então ele está perguntando se a inteligência é um atributo, por exemplo, dos corpos orgânicos. Só que um corpo orgânico, por exemplo, é uma planta. E a planta não pensa, ela não reflete sobre isso. Então a gente pode tomar como resposta de que a inteligência não é um atributo do princípio vital, porque as plantas não pensam
mas têm uma vitalidade, porque elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então a gente consegue entender também que a inteligência não está ligada à matéria, mas que para a inteligência se manifestar, ela precisa necessariamente ser através da matéria. Então, quando o espírito quer expressar sua inteligência, ele precisa utilizar dessa matéria animalizada, essa matéria que possui um princípio vital para poder expressar sua inteligência. E aí Kardec vai falar que a inteligência é uma faculdade que lhes foi dada com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem suas necessidades. Então, anteriormente nós tínhamos visto duas classes, que eram os seres inorgânicos e seres orgânicos, e agora esses seres orgânicos são divididos em dois, os pensantes e os não pensantes. Então, Kardec usa de outra nomenclatura para utilizar desses três tipos de seres. E ele chama de seres inanimados, seres animados e seres animados pensantes. Então, todos eles são constituintes de matérias. Somente o ser inanimado não possui vitalidade e somente o ser animado pensante que possui uma inteligência. E aí, na questão 72, ele vai perguntar qual é a fonte dessa inteligência. E os espíritos respondem que eles já disseram para nós, que é o princípio inteligente, que conforme a sua vivência em reinos inferiores, o mineral, o vegetal, animal, hominal, vai se tornar um espírito. E aí ele pergunta se esse princípio inteligente funciona de forma semelhante ao princípio vital. Como assim semelhante? É porque o princípio vital é só um. E a gente utiliza dele compartilhando, né? E ele vai se modificando conforme as espécies, conforme o uso. E ele pergunta se o princípio inteligente é a mesma coisa. Ele responde que não. A inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade, ou seja, cada um possui a sua inteligência. E aí Kardec, na questão 73, ele quer entender se o instinto é independente da inteligência, se nós conseguimos separar os dois. Os espíritos respondem que não, porque o instinto é uma espécie de inteligência, uma inteligência sem raciocínio. É por ele que todos os seres provê as suas necessidades. Então a gente consegue entender que o instinto, na verdade, é uma predisposição inata para realizações de determinadas ações. E essas ações que vão prover as necessidades, que são as necessidades de manutenção e sobrevivência. Então, Kardec quer entender, então, se a gente não consegue ter o instinto independente da inteligência, Kardec quer saber se a gente consegue diferenciar um do outro. E os espíritos respondem que não, porque muitas vezes se confunde, mas que a gente consegue distinguir os atos. Como é que a gente vai distinguir um ato instintivo de um ato inteligente? É só nós nos basearmos na razão. Esse ato foi realizado com alguma reflexão ou esse ato foi realizado de forma involuntária? Todo ato que provém uma reflexão, que é originário através de uma reflexão, é um ato inteligente. Então a gente consegue dizer que ele foi um ato proveniente de uma inteligência. E um ato que a gente não pense, que a gente só haja, é um ato instintivo que a gente tem. E Kardec então pergunta se essas faculdades instintivas elas vão diminuir conforme a gente desenvolve as nossas intelectuais. E os espíritos respondem que não, a gente sempre vai ter esse instinto dentro de nós, mas que conforme a gente for nos depurando, a gente começa a desprezá-los. Só que eles fazem uma pequena ressalva sobre isso, porque eles alertam que como ele até vai perguntar na próxima questão, mas eu vou tratar um pouco antes, como o ato inteligente ele necessita de uma razão, de uma reflexão, eles entendem que isso também dá liberdade ao homem se corromper, no sentido de que a sua razão vai estar pautada em os seus valores, princípios, conhecimentos, as suas emoções. Então, e o instinto não tem essa reflexão. Depois eu vou ler a pergunta e aí eu respondo. Eu vou só dar continuidade para não perder o raciocínio. Então, eles querem
alertar de que quando você utiliza da razão, você tem que ficar alerta, porque a razão pode ser corrompida, enquanto o instinto não. O instinto é algo seguro, que nos trouxe hoje até aqui, né? A gente usou o instinto diversas vezes, ele nos trouxe até aqui. Então eu lhe pergunto, por que nem sempre é um guia infalível a razão? Porque a razão pode ser falseada na má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Enquanto o instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, quando a gente está utilizando de um ato inteligente, que a gente está refletindo sobre isso, a gente está exercendo o nosso livre-arbítrio de escolher. E quando a gente faz isso, é um ato inteligente, a gente está pensando e refletindo sobre isso, enquanto o instinto não. Então, Kardec vai falar que o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, como a gente já tinha comentado. O instinto é algo espontâneo, enquanto a inteligência não. Então, ao passo que a inteligência resulta numa combinação de um ato deliberado, ou seja, a inteligência se manifesta a partir de um ato reflexivo. Você reflete para agir. Aí ele vai falar que os instintos variam suas manifestações conforme as espécies e as necessidades. E aí ele vai falar que nos seres que têm consciência e percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, para resumir o nosso assunto de hoje, isso eu creio que tem que ficar bem claro, e para mim foi até difícil chegar nessa conclusão, mas todo ato espontâneo e involuntário, sem reflexão, é instinto. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação, é inteligente, e a gente tem que ficar bem claro que um é livre e o outro não. O instinto é o guia seguro, que nunca se engana, porque ele não está pautado em valores, em sentimentos, emoções, e a inteligência, pelo simples fato dela ser livre, ela está sujeita a errar. Então, é isso que eu tinha para trazer sobre o tema hoje. É um tema bem difícil. Se alguém tiver algum comentário, alguma sugestão, opinião, quiser falar sobre, senão eu vou ler a pergunta aqui. Então, a Ana Paula perguntou se os animais têm inteligência e instinto. Os cachorros e gatos, por exemplo. Eu, particularmente, acho bem difícil responder essa pergunta, porque algumas pessoas vão falar que só tem instinto, porque eles não agem sem pensar. Mas, por exemplo, quando tu dá uma ração para um cachorro de um sabor tal e outra ração com sabor Y, ele consegue escolher a que ele quer, se tu botar as duas na frente. Então, eu fico perguntando se isso não é um princípio de inteligência, porque ele está escolhendo qual que ele prefere ou não. Se ele fosse se pautar só no instinto dele, ele ia comer qualquer uma, mas um cachorro consegue escolher qual ração que ele gosta. Por exemplo, eu tinha uma gatinha que morava comigo que ela gostava mais de uma ração do que outra. Então, eu entendo que isso é uma inteligência. Enquanto sair pulando pela casa, subindo parede, subindo cortina e coisa, era tudo instinto dela. Ela era assim, mas, por exemplo, na questão da ração, eu creio que ela era inteligente, porque ela conseguia discernir o gosto de uma, de outra e preferia uma. Então, não sei se alguém tem algum comentário, alguma... Eu acho bem difícil responder essa pergunta. Acho que a pergunta, de uma certa forma, ela acaba fazendo toda a reflexão sobre esse tema, né? Eu começaria dizendo que a gente tem que ter sempre o cuidado de que valor a gente empresta para a palavra. O que eu quero dizer? Embora o texto tenta ser o mais claro possível, a gente às vezes empresta o termo inteligência para diferentes coisas e o termo instinto para diferentes coisas. Mas a questão, por exemplo, do animal, né, ela nos leva ao seguinte pensamento que, embora estando permeando todo o tema, ele não é tratado diretamente nesse ponto, que é nós voltarmos à bendita questão lá, 27 do Livro dos Espíritos, que diz os 3 tipos de coisas que existem no universo. Existe o Criador, que pode causar alguma confusão, porque Kardec, aqui nesse capítulo, ele vai chamar de inteligência suprema, né? Quando ele fala de inteligência universal, ele está falando de outra coisa. Então, existe Deus, que é o Criador, e 2 criações, o princípio material e o princípio espiritual. O princípio espiritual, na codificação, ele vai ser chamado também de princípio inteligente. E a matéria também vai ser chamada de princípio material, o fluido cósmico universal. Então,
tudo que nós analisarmos, ele sempre vai pertencer a essas duas criações. Então, nós estamos num capítulo que trata do fluido vital. E a gente já chegou à conclusão que o fluido vital é matéria. Né? É um tipo de derivação do fluido cósmico universal. Então, por isso, quando ele fala instinto e inteligência, ele está abordando uma coisa que, na verdade, está fora do fluido vital. Ele só aborda porque ele quer mostrar que não é propriedade do fluido vital nem o instinto nem a inteligência. Tanto o instinto quanto a inteligência, eles são atributos, se nós assim podemos chamar, porque o texto é claro de dizer que nós ainda não temos condição de entender isso, né? Nós vamos tratar como atributo, né? Como habilidade, como capacidade. Atributo. É um atributo do princípio inteligente. Instinto, a inteligência são atributos do princípio inteligente. A matéria nunca vai ser inteligente, nunca vai ter instinto sem o princípio espiritual. Nós sabemos que esse princípio espiritual estagia nos reinos inferiores, inclusive no reino mineral. Então, quando esse princípio ainda não é um espírito humano, ele está estagiando lá, ele está aprendendo. E nós chegamos ao reino animal, o cachorro, que é a pergunta. Então, nós sabemos que o cachorro já tem em si o instinto, porque o Eduardo falou que até a planta tem instinto. Então, esse desenvolvimento do instinto já começou lá atrás, provavelmente nos primeiros estágios. Foi no reino mineral. Esse instinto, o próprio Kardec diz que nós podemos chamar de inteligência rudimentar. Então, perguntou, o cachorro é inteligente? Bom, se o cachorro tem instinto, ele tem uma inteligência rudimentar. Até quanto essa inteligência é parecida com o ser humano? Bom, aí a gente carece de uma fonte mais segura para afirmar. Quando a gente lê as várias posições da doutrina, sempre vão dizer que no reino animal, o princípio espiritual já tem uma espécie de inteligência. Uma espécie. Que ainda não foi dado um corte, eu acho que nem interessa muito fazer um corte de quanto é parecido ou não com o reino humano. Quando esse princípio espiritual ganha a condição de pertencer à humanidade, uma porção dele forma um espírito, que vai se apresentar nas encarnações com o nome de Ayrton, Caroline, Marli, né? Mas a gente tem um pretérito, onde a gente não era individual ainda, onde a gente não tinha a consciência humana, né? E a gente chegou aqui já com essa bagagem dos nossos estágios. Dentro dessa bagagem veio o instinto. O instinto que não erra, o instinto que é sempre preciso. Mas eu chamo a atenção de vocês que talvez o mais interessante da questão não é colocado aí, eu também não quero polemizar, então eu também não estou colocando, é só para a nossa reflexão. Ele fala que o instinto pode ser corrompido. Acho que é essa palavra que é usada. Na verdade, inteligência, né? Porque a inteligência é pautada de razão, e essa razão pode ser movida pelo egoísmo e pelo orgulho. O instinto é seguro. O instinto é uma fonte segura. Mas eu acho que em algum lugar ele diz que o instinto também poderia ser... porque a razão... Ele está falando da inteligência. Ele está falando da inteligência, desculpa. Mas Quem pode se corromper é a razão, né? Eu queria que a gente fizesse uma reflexão seguinte: muitas vezes nossos atos não são raciocinados. Muitas vezes nós agimos pelos nossos vícios, maus atos. E os nossos principais vícios a gente sabe que é orgulho e egoísmo. E da onde nasce o orgulho e o egoísmo? Do instinto de sobrevivência. Para vocês verem que a mais das vezes a gente age, na verdade, no vício, que é a paixão que tomou conta de um instinto inicial, que era o instinto de sobrevivência. Né? Como eu disse, está um pouquinho fora do termo. Mas eu acho que a gente não está ainda na fase de usar a razão, a inteligência, e a gente já não usa mais o instinto que seria o guia infalível. A gente está no meio termo, a gente está na fase das paixões. Se alguém tiver algum comentário, alguma sugestão para fazer. Eu até queria, durante o estudo, até encontrei algumas palavras que se encaixavam, que seria... Eu me perdi agora e eu perdi a referência. Mas se eu achar, eu vou postar no grupo, que é quando a gente age, na verdade, com a razão, mas a razão aflorada para o lado da emoção. Tem uma palavra para isso. Então, quando a gente fala que às vezes a gente não usa a razão, mas a gente está usando a razão sim, mas uma razão que está pautada muito na emoção.
Por exemplo, quando a gente toma uma atitude que seria incabível, movida pela emoção que a gente está sentindo na hora. A gente está tendo um ato inteligente, mas movido por uma inteligência cuja razão é corrompida. Então, a gente tem que pensar muito isso também. Então, o instinto é a base segura, a razão é um ponto que a gente tem que estar alerta, porque é nele que está nosso livre-arbítrio, é nele que a gente vai poder escolher entre como na Gênesis o título da sessão é o bem e o mal. Se alguém tiver algum comentário. Só ponderar. Muitas vezes uma mãe ela age instintivamente, ela pode, vendo o filho em perigo, né? Ela não vai pensar, ela pode cometer um ato, por exemplo, ela pode empurrar uma pessoa, ela pode matar uma pessoa, vendo o filho sendo ameaçado. Acredito que a razão, não sei como é que fica a razão aí, acho que é bem instintivo. É uma questão bem complicada essa. É porque a gente tem que também entender que o instinto, ele vai permanecer conosco, né? Ele é um aprimoramento, ele é um refinamento, né? E a gente não vai perder, só que a gente aprimora pela inteligência essa utilização. A gente começa a raciocinar sobre. Mas às vezes, algumas vezes a gente age como que nos parece instintivamente, mas na verdade a gente age raciocinando, só que não é aquela razão consciente, a gente deixa aquilo naquela situação, daquela memória que fica lá atrás, né? Então, por exemplo, escovar os dentes ou fazer coisas mecânicas que a gente faz normalmente, a gente poderia dizer, eu ajo instintivamente, porque eu não penso, vou escovar para cima, vou escovar para baixo, vou fazer assim, vou fazer assado, é quase que instintivamente. Na verdade, não é. Houve um momento em que eu raciocinei sobre aquilo, e aí, a partir daquele momento, aquilo não precisou mais ficar no meu consciente, ele fica numa espécie, né, de uma gaveta guardada no meu cérebro, onde eu ajo parecendo instintivamente. Mas, na verdade, eu já raciocinei sobre aquilo, e não preciso raciocinar todos os dias. Então, quando muitas vezes a gente pensa na inteligência como algo que tem que ser raciocinado agora só, nem sempre, às vezes, aquilo que nos parece instintivo é razão, só que não é uma razão, né, eu não preciso pensar sobre novamente agora, nesse momento. Até só para completar, né, eu até achei que, quando eu estava estudando sobre o instinto e a inteligência, também vi a pessoa falando sobre a tendência, né, que é a predisposição ou inclinação ou propensão que a gente tem para algum lado. E também a gente tem um impulso, né, que é justamente isso, que é a ação irrefletida ou espontânea, ou movida pela emoção. Então, por exemplo, a pessoa que empurra ali a filha, o filho está em perigo, ela vai lá e empurra a outra, ela está movida pela emoção de proteger a prole dela. Ela pensou sobre isso, tanto que ela foi até lá e empurrou. Então eu acredito que há um raciocínio, mas movido pela emoção, porque aquela é o filho dela, é a prole, ela a todo custo tem que proteger, mas ela raciocinou para fazer isso. Eu não acredito que seja algo instintivo, porque até o instinto, algumas vezes, ele preza a individualidade, não o coletivo em si. Inclusive, a emoção que pode estar nesse momento aparecendo pode ser o medo, pode ser a raiva, que são coisas que a gente já tem experiências anteriores registradas, como a Grazi falou. A gente já agiu em outro momento assim, de forma refletida, e a gente repete. E aqui eu lembro de um conceito que é o ato treinado, né? A repetição de um ato, que é o que é feito, por exemplo, no atleta, né? Essa repetição, ela leva exatamente a isso. Ele vai, nos primeiros momentos, raciocinar sobre aquele treinamento que ele está sendo submetido, mas ele chega ao ponto que o treino está num nível tão alto que ele tem o arco reflexo, que é uma resposta a nível medular. Ou seja, não vai para o cérebro. Na medula ele já responde aquele ato, mas ele foi respondido com base na emoção, com base no treinamento. Então, sempre que ele vê aquela situação, ele reage assim. Então, no caso da mãe, pode ser que ela esteja respondendo à emoção que se acostumou a responder de uma forma talvez não muito adequada. E os estudos hoje, né, diferente da época de Kardec, que devia, se para nós, né, hoje, Eduardo, é difícil entender inteligência e instinto, imaginemos nós, então, no século XIX, né?
Kardec está discutindo isso com os espíritos e está criando alguns conceitos com relação a isso, com as descobertas que eles tinham na época, né? Hoje a gente tem um avanço muito grande na neurociência, nessa questão toda da inteligência, de como se manifesta e aonde a gente guarda essas coisas que a gente chama ainda de instintos, mas que na verdade são inteligências, são sentimentos. Eu tenho medo, como a Ayrton falou, porque em algum momento eu já construir essa relação de medo em alguma experiência que eu tive. Eu raciocinei sobre aquilo e aquilo criou para mim um padrão, e esse padrão eu aplico mesmo que quase que inconscientemente, né? Então, há razão aí, há uma inteligência aí, né? Então, é bem complexo essa questão. Por isso que a questão do cachorro, por mais que a gente saiba que eles têm uma situação de um avanço, parece, daquela questão instintiva, a gente, ainda assim, eles ficam muito distantes do conceito de inteligência, realmente, né, que a gente possa chamar de inteligência, que tem todo esse refinamento que os animais não têm, né? Então, eles acabam construindo algumas coisas ali baseadas no instinto e na observação, mas é difícil a gente categorizar como inteligência, uma vez que a inteligência ela é muito mais ampla do que isso, né? Mas que às vezes dá a impressão, né, que eles são mais inteligentes até mesmo do que muitos seres humanos. Eu acredito em mais uma coisa. Tem algumas pesquisas que, por exemplo, alguns animais já conseguem se reconhecer no espelho. Não sei se vocês já viram o elefante, por exemplo, é um dos que se reconhece. Eu tinha uma cachorra que eu achava que ela era o máximo de inteligente e ela não se via no espelho. Ela não podia colocar ela em cima na frente do espelho, que ela não. E outros cachorros já eu vi que lá tem para imagem que está no espelho. Então eu acho que tem grau de inteligência, ou seja lá o que a gente pode chamar até entre eles, né? É interessante a gente entender também que o animal, que não é o nosso assunto aqui, né, mas só para a gente finalizar, o animal trabalha muito com estímulo-resposta, né, que é um condicionamento, como o Ayrton falou do atleta, né, um condicionamento, então o cérebro se condiciona a algumas coisas, então a questão da ração é um condicionamento, né, tem estudos que mostram isso. É um estudo muito famoso dentro da área da educação, que é do cachorro que babava cada vez que via o barulho do micro-ondas, né? Então, eles foram fazendo experiências com isso, né? É o Pavlov, que era o teórico. Então, são condicionamentos. Então, o animal, ele é condicionado a... Muitas pessoas entendem isso como inteligência, mas, na verdade, depois, no avanço, a gente vai percebendo que isso, na verdade, é um instinto, mas que é desenvolvido a partir de alguns condicionamentos externos. Mas não há aí o que determina a inteligência, que é a questão do raciocínio sobre. Ou seja, então eu agora vou raciocinar sobre. Então, isso que o animal não tem. Né? Mas ele tem alguns avanços aí nessa questão dos condicionamentos. Então, gente, eu vou fazer nosso encerramento aqui. Então, agradecemos aos amigos espirituais que estiveram aqui presentes conosco hoje, que nos iluminaram e nos abençoaram. Que possamos todos nós termos uma boa semana, um bom final de semana e nos encontramos na próxima semana. Muito obrigado a todos que fizeram presente hoje.